E eu vi o Parque Lage, o Geração 80, muito como essa geração de pintores comerciantes, sabe? Vendedores de arte. E ainda vejo, né, digamos assim. Muitos são, né? Vendedores de arte. Eu comecei minha trajetória artística no Parque Lage nos anos 70 e depois eu caminhei pelo caminho da gravura, né, que era o mais forte lá no Parque Lage, e a minha trajetória me levou, o meu pensamento filosófico, teórico sobre a vida, me levou a fazer gravura, porque era uma técnica mais barata, que as pessoas podiam ter acesso, e além de fazer gravura, eu pegava essas gravuras, fazia no papel mais barato, e colava na rua, que era para todo mundo ter acesso. A ideia era sair das galerias e participar do sistema da arte, porque eu precisava vender, mas eu gostava mesmo era de colar na rua. A gente era do submundo, a gente era da gravura, no subsolo. A gente tinha nossas turmas, a gente saía, tomava nossa cerveja, almoçava junto e tudo, nossa turma. E o pessoal de cima achava que eles eram muito modernos para a gente. A gente era os velhos da gravura. Eu tinha só 25 anos. Eu andava com os velhos da gravura. A gente não pintava grande para vender, a gente fazia gravura que era barato. Era um outro pensamento dos anos 70, né? Nos anos 70 existe todo um movimento, muitas mulheres gravadoras, né? E a gravura era esse o pensamento, um dos pensamentos da gravura. Era uma arte barata e acessível, mais acessível. Uma coisa mais, digamos assim, comunista do que essa coisa, vamos pintar grande para vender caro, para combinar com o sofá, sabe? Eu faço performance, eu não combino com o sofá, não. No sofá eu faço outra coisa. Em 1982, eu vou para a França, com essa ideia de fazer gravura e colar na rua. E na França, existiam os cartazes publicitários gigantes, de 9 metros por 3. Então, quando eu colava minha gravura na rua, ela sumia. Só que eu comecei a dar aula num ateliê que tinha até uma máquina offset, que rodava assim 1000. E eu ganhava bem, dava aula só de noite, era maravilhoso. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado, e continuava colando na rua, e com esse problema dos cartazes publicitários. Aí, o que comecei a fazer? Comecei a arrancar os cartazes publicitários para poder colocar os meus, porque aí ficava branco e eu colocava 20, 30 assim, organizados, que eram pequenos. Eu morava num quarto e, de repente, eu morava com 500 cartazes publicitários gigantes. E aí eu resolvi vestir esses cartazes. E aí eu estava já trabalhando com uma amiga minha, que se chama Suzette Venturelli, que atualmente mora em São Paulo, e a gente resolveu vestir, e a gente, convidadas para uma exposição, a gente resolveu vestir e rasgar, porque o meu mestrado foi sobre qual o espaço da arte e qual o espaço da publicidade, porque a publicidade estava no metrô, estava nas ruas, estava em todos os lugares. E a arte estava trancada dentro das galerias, né? Esse é o tema do meu mestrado. Como você pode ver, com esse viés não comercial, né? Contra a publicidade e tal. Aí eu caminhei para a performance, comecei a fazer performance em 1984, 85. Eu já vim para o Brasil, fiz uma performance na Praça da Paz. Foi um escândalo. E eu me lembro muito bem de ter, quando em 85, quando eu vim ao Rio de Janeiro, eu fui assistir uma palestra de um professor do Parque Lage, e esse professor disse: vocês têm que pintar grande, quadros grandes para vender caro. Ou seja, eu estava trabalhando totalmente com o mercado e com o dinheiro, e eu estava trabalhando com uma atitude política. Minhas performances são quase todas depois nuas, bastante críticas. Então, para mim, os anos 80 é a descoberta da linguagem artística performance, entendeu? E no topo, porque eu participava de exposições em galerias em Paris, em frente ao Beaubourg, sabe? E ia para Amsterdã, convidada, tudo pago, entendeu? É uma outra vida, uma outra realidade.